Mas aqui em cima do Salmo 9 está ações de graça. É o que está na sua Bíblia também? Ações de graça. Neste Salmo, Davi, ele vai render graças ao Senhor, né? Ele, no versículo 1 e no versículo 2, ele fala do seu desejo de expressar a Deus o seu louvor, porque não obstante o que Davi passava, aquilo que ele vivia, as suas lutas, ele tinha no Senhor razões para o louvor. E por isso no verso 1 e 2 está escrito assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. É isso o que Deus deseja para a igreja, que a igreja viva esta realidade, de expressar também ao Senhor a sua gratidão, através de louvores, através de um coração que realmente autentica as bênçãos valiosas do Senhor. Cada um de nós aqui temos visto de uma forma muito grande aquilo que Deus, com o seu poder, tem feito na nossa vida. A sua força, a sua companhia, a sua graça e a sua misericórdia nos levam a viver como um povo vitorioso. E eu quero te convidar nesta noite a nos colocarmos em pé, porque estamos diante de 1 Reis, capítulo 19. Há alguns anos atrás, eu já estive pregando nesta passagem para os irmãos, mas eu quero te assegurar que a mensagem desta noite ela vai abordar um outro ensinamento dessa passagem que envolve o profeta Elias. E por isso eu gostaria que você recordasse comigo um pouquinho só, lendo essa passagem, daquilo que o profeta Elias viveu no seu tempo, no tempo onde Deus o levantou para ser aquilo que ele era, profeta, homem de Deus. Capítulo 19, do verso 1 ao verso 9, vou fazer a leitura e os irmãos acompanharão. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor
tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Até aqui, verso 9. Meus irmãos, não nos restam dúvidas de que Elias foi sim uma figura marcante no Antigo Testamento. E só para você não esquecer, Elias também ele é mencionado no Novo Testamento. O seu nome aparece lá. Ele é mencionado e por isso nós podemos entender que ele é e foi no seu tempo uma figura marcante. Um homem que Deus levantou para ser profeta para a nação de Israel. Nesse momento em que Elias ele é levantado por Deus para ser profeta, Israel estava vivendo uma circunstância muito delicada. Israel estava sendo dirigido pelo rei Acabe, que era casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra, mandona, uma mulher manipuladora, diabólica, e que fazia com Acabe o que ela bem entendia. Ela manipulava muito bem ele. E sendo uma mulher manipuladora e mandona, ele também teve o seu coração corrompido ainda mais por ela. Os dois eram idólatras, eles adoravam a Baal, eles se ajoelhavam diante de outros deuses, e eles estavam levando a nação de Israel para a idolatria também. A idolatria sempre foi uma pedra no sapato do povo de Deus, e eles então estavam levando a idolatria ao povo de Israel. E é exatamente nesse momento de decadência espiritual que Deus levanta Elias como profeta. E ele chega para Acabe e diz assim: olha, assim diz o Senhor, não vai chover durante 3 anos e meio. E esta é uma disciplina do céu, essa é uma disciplina de Deus pela idolatria que vocês têm implantado e têm seguido aqui nesta terra. E como se não bastasse essa disciplina, houve um tempo em que Elias ele exterminou os profetas de Baal. Na verdade, era o próprio julgamento de Deus sobre a vida daqueles que eram profetas de Baal em Israel. Ele exterminou todos os profetas. E quando Jezabel ficou sabendo que os profetas de Baal, que os profetas do Deus que ela adorava, haviam sido mortos por Elias, ela então mandou dizer para Elias o seguinte: olha, a mesma coisa que você fez com esses profetas, eu vou fazer com você. Dá uma olhada no versículo 2, olha só o que está escrito: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então agora Elias está jurado de morte. Ele agora vai ser perseguido. Ele agora vai ser caçado, porque Jezabel quer a cabeça dele, porque ele exterminou os profetas de Baal. E sem a orientação de Deus, ele entra em desespero e ele começa a andar e a andar. E ele chega num lugar chamado Horebe. E chegando neste lugar, ele encontra uma caverna. Robson, projeta para mim aí o slide, por favor.
ele entra nesta caverna, é o que diz o último versículo que nós lemos, o versículo 9, e eu quero lhe assegurar que o fato dele ter entrado na caverna não foi apenas para se proteger de animais perigosos que existiam no deserto, e nem mesmo para se proteger das temperaturas tão baixas à noite. Não. A caverna não foi apenas um abrigo para Elias. Neste momento da vida dele, ele entrou na caverna porque a caverna serviria para ele como esconderijo. Ali era o seu lugar de fuga. Quando a Bíblia diz, ele entrou numa caverna, está mostrando a ação de Elias em buscar esse estado de segurança. Foi ele quem desejou, ele entrou na caverna e fez da caverna o seu lugar de refúgio, um lugar de esconderijo, de fuga. E é interessante perceber que algumas pessoas, em algumas circunstâncias da sua vida, parecem fazer assim como Elias fez. Existem algumas pessoas que em alguns momentos da sua vida, elas procuram se esconder. Elas parecem que procuram uma caverna, um lugar para fuga, para esconderijo. Parece que é próprio do ser humano, em circunstâncias adversas a ele, se esconder. Foi o que aconteceu com Elias. Mas não só com Elias. Passa o segundo slide, por favor. Aqui há uma passagem de Gênesis, quando o homem e a mulher pecam, acontece algo interessante. Está escrito ali: quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Então, parece que em algumas situações da nossa vida, quando elas acontecem, qual parece ser a atitude natural de algumas pessoas? Se esconderem, se refugiarem, entrarem em algum tipo de caverna. Outro slide, Robson. Aí Deus faz uma pergunta para ele, e aí Adão diz o seguinte: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me... Parece que a sua ação foi voluntária, não foi Deus quem o fez esconder. Diz para ele: se esconda. Ele se escondeu. Não foi Deus quem disse para Elias: entra na caverna. Mas foi Elias que entrou na caverna. Não foi Deus que disse para Adão: se esconda. Mas ele disse: eu me escondi. Vamos ver um outro personagem que você certamente conhece também. Outro slide, olha lá o nosso amigo Jonas. Quando Deus diz para Jonas: Jonas, eu quero salvar o povo ninivita, povo pecador, povo que os pecados deles, olha, estão por aqui, mas eu sou Deus de misericórdia e quero salvar. E eu tenho uma notícia para você, Jonas. Olha só que privilégio, Jonas. Eu te escolhi. Para quê mesmo, Senhor? Senhor, para você ir lá e pregar a minha palavra, porque eu quero salvar aquele povo. Agora, não há salvação sem arrependimento. O povo precisa ouvir a palavra, precisa saber que eles são pecadores. E eu tenho uma notícia excelente para dar para você, Jonas. Quando você terminar de pregar, todo mundo vai se arrepender. Era isso que Jonas queria? Não era. Aí Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha só, do ponto de vista marítimo da época, o lugar onde Deus mandou Jonas ir era aqui, Nínive.
Sabe para onde ele estava indo? Para Tarsis, para um lugar totalmente diferente, numa direção oposta. Ele estava o quê? Indo para um lugar de fuga. Ele estava desejando fugir da presença do Senhor, né? Mas, que diz mesmo? O Salmo 139, não há como fugir da presença de Deus, nem se esconder de Deus. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está, né? Aí Jonas, porém, ele desceu ao porão do navio e ele se deitou e ele dormia profundamente. O porão do navio era o lugar onde ele encontrou refúgio. Era a sua caverna. Ele se escondeu de Deus. E não é apenas com esses personagens, mas nós olhamos para nós hoje e nós percebemos também que em algumas situações que nós passamos, nós também entendemos que é melhor ficarmos escondidos. Hoje existem muitas pessoas que estão se escondendo. Existem pessoas que estão se escondendo do seu chamado. Eu me lembro agora, há muitos anos eu não vejo mais esse casal, mas um dia eu estava na casa deles e a esposa disse assim para mim: olha pastor, esse homem aí, você vê no marido dela, esse homem aqui, ele tem chamado pastoral, mas ele não quer saber disso, ele está fugindo, né? Não sei se ele tem ou não, nunca mais o vi, mas quanta gente hoje tem fugido de um chamado. Moisés foi um deles. Depois que ele viu que não tinha jeito mesmo, aí ele se envolveu com o povo, mas antes ele tentou fugir do seu chamado de todo jeito. Quando Deus disse para ele que ele tinha o privilégio de retirar o povo do Egito, ele disse: não quero não. Manda outro no meu lugar. Não, mas eu quero mandar você. Senhor, eu não sei falar. Quem fez a boca do homem? Não fui eu? Então é você com a sua boca. Senhor, eu não quero ir não. Mas eu não tenho outro para mandar no meu lugar. Manda outro. Existem pessoas que sempre estão querendo fugir do seu chamado. E sabe uma coisa? Se esconde atrás, melhor dizendo, de desculpas. Moisés, ele se escondeu atrás de algumas desculpas. Ele se escondeu do fato de que ele não sabia falar, de que Faraó não iria crer, de que o outro era melhor do que ele. Quantos hoje estão se escondendo do seu chamado e da sua responsabilidade cristã? Quantas pessoas hoje estão dizendo assim: eu não posso ir para a igreja. Eu não posso ir para a igreja porque eu estou trabalhando. Então, ela se esconde na caverna dela, ou na caverna dele. E a caverna agora é o trabalho. Só que tem o seguinte: depois, quando não trabalha mais no domingo, aí continua não vindo para a igreja. E aí a gente percebe que realmente existem pessoas que estão escondidas atrás do seu trabalho. Existem pessoas: nossa, eu não posso por causa da família. A família suga todo o meu tempo. É o tio que chega, é a comadre que chega, é o padrinho de não sei quem, é o neto, é a neta. Não dá para ir à igreja. Então a caverna dela, o que é? É a família. É a família. Então nós estamos sempre tentando nos esconder do nosso chamado, dos nossos deveres para com Deus, dentro das cavernas. Não dá porque o tempo está corrido. Não dá por isso. Não dá por aquilo. Não dá por aquilo outro. Nós sempre estamos nos escondendo. Pessoas que se escondem da sua responsabilidade dentro da família. Não tenho tempo para estar com os meus filhos, não tenho tempo para estar com a minha esposa, não tenho tempo para conversar com ela, não gosto de conversar com ela, porque é temperamental.
marido e o pai ausente e deixa de ser responsável. Existem pessoas que vivem se escondendo das pessoas, porque para ele ou para ela, as pessoas não gostam dele ou dela. As pessoas são assim, as pessoas têm as suas imperfeições, têm os seus defeitos, então eu não me relaciono, então eu não vou mais à igreja, então eu não participo mais disso, não participo mais daquilo, porque as pessoas são assim, as pessoas são assado, então elas se escondem atrás de algumas desculpas para não cumprir o seu dever cristão diante de Deus. Existem pessoas que estão se escondendo de tantas coisas por aí. Adão disse que ele se escondeu porque estava com medo. Jonas se escondeu porque não queria obedecer a Deus. Moisés estava se escondendo do seu chamado por medo, porque ele se achava tão fraco e incapacitado para fazer aquilo que ele tinha que fazer, e assim por diante. Quantas vezes as pessoas aparecem dando as suas desculpas para fugirem de tantas coisas? Quantas pessoas estão escondidas, apresentando razões e desculpas que são furadas, que são infundadas? Agora, o mais importante é saber o seguinte: existem pessoas que estão se escondendo porque estão se escondendo por si mesmas. Quando Deus foi visitar Elias dentro da caverna, o que é que Deus disse para Elias? Continua ali dentro. O que ele diz no versículo 9? Sai daí! Eu não mandei você entrar aí, não mandei você fazer da caverna, eu não mandei você fazer da caverna o seu lugar de fuga. Então, se nós estamos nos escondendo em alguma área da nossa vida, Deus nesta noite está dizendo para você: sai da onde você está. E o pior é que existem pessoas que se escondem e ainda querem ser usadas por Deus. Como é que nós vamos ser usados ou usadas por Deus se nós estamos escondidos? Não é na caverna que tinha gente, era em outros lugares. Se você continuar lendo o texto, Deus agora vai dizer o seguinte para ele: olha, você vai para tal lugar, vai ungir fulano de tal como rei, depois você vai sair de lá e vai fazer isso, depois disso você vai fazer aquilo. Deus tinha muita coisa para Elias fazer, mas como ele iria ser usado se ele estava dentro da caverna? Existem pessoas querendo ser usadas, existem até pessoas bem intencionadas querendo ser bênção onde estão, mas vivem escondidas atrás das suas desculpas, atrás das suas próprias fraquezas e atrás das fraquezas de outras pessoas. E Deus está dizendo para você: sai da onde você está, sai da condição onde você está, não fique mais escondido não. Deus não quer que venhamos a ficar dentro de cavernas, escondidos, mas que venhamos a sair diante dele. Sai da onde você está e se coloque perante o Senhor, porque Deus tinha algo para dizer para ele. E eu quero mostrar para os irmãos nessa noite qual é, ou quais são, na verdade, qual é o perfil dessas pessoas que vivem se escondendo. Qual é o perfil daquelas pessoas que, assim como Jonas, assim como Adão, assim como Moisés, assim como Elias, vivem entrando nas suas cavernas e apresentando as suas desculpas? Quem na verdade são essas pessoas interiormente? O que é que muitas vezes passa na mente e o que está no coração dessas pessoas que vivem se escondendo? Que apresenta razões em cima de razões para tentar fugir de Deus, para tentar se esconder de Deus, para ficar longe da presença de Deus. Primeiro lugar, o primeiro perfil é de uma pessoa extremamente egoísta. Coincidentemente,
Hoje pela manhã, na escola dominical, começamos a falar sobre egoísmo. A pessoa que deseja ficar escondida ou esconder-se nas suas cavernas, ela tem o perfil de uma pessoa que só pensa nela, que só pensa em si mesma, em si mesmo. É uma pessoa egoísta. Irmãos, por mais difícil que seja dizer isso ou ouvir isso, um dos pecados que nós mais praticamos, perceba bem, até mesmo sem saber que é isso, até mesmo sem perceber, um dos pecados que nós mais cometemos é o pecado do egoísmo. É o pecado do egoísmo. Quando nós dizemos assim, eu sei a vontade de Deus, só que nesse momento da minha vida eu quero fazer a minha vontade. Quando você faz a tua em detrimento da vontade de Deus, nisso você está mostrando o quanto você valoriza o seu ego, o quanto você está preocupado com você mesmo, de fazer a sua própria vontade. Não interessa nem mesmo a vontade de Deus. Imagina agora se vai interessar a vontade do próximo. Quando nós não nos importamos nem com o querer de Deus, será que nós vamos nos importar com a necessidade de alguém que está ao nosso redor? De forma alguma. Quando nós deixamos de fazer o bem a alguém, nós estamos deixando de fazer o bem para olhar para nós mesmos. Nós estamos sendo extremamente egoístas. E um dos maiores erros que nós cometemos é o ser egoísta. Quando Jonas disse, vou fugir da presença de Deus, não vou cumprir a ordem de Deus, ele não queria que os ninivitas conhecessem a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. Os ninivitas eram um povo cruel, eram guerreiros, e eles eram cruéis com os seus prisioneiros de guerra. O que Jonas queria era que Deus liquidasse os ninivitas. E ele, olha só o egoísmo, Jonas, não queria enxergar os ninivitas se rendendo ao Senhor. E por isso ele se escondeu dentro de um porão de navio, e ele estava tão despreocupado com a alma daqueles ninivitas, que ele dormia profundamente. Alguém que está preocupado com a alma de alguém, por um acaso consegue dormir profundamente como Jonas dormiu? Ele estava tão preocupado com ele mesmo que ele não tinha tempo para preocupar-se com ninguém. A pessoa que vive escondida, ela se preocupa com ela mesma. Elias estava tão preocupado com a sua própria vida, veja no versículo 3 aí, ele quis salvar a sua pele, salvar a sua vida. Ele não perguntou para Deus para onde ele deveria ir, se ele podia sair ou para onde ele deveria ir. Ele simplesmente saiu, porque ele queria salvar a sua própria vida. Naquele momento ele estava olhando para si mesmo. Moisés, no primeiro momento, ele não estava nem um pouco compromissado com o povo dele, que estava lá no Egito. Ele queria saber dele, ele não queria sair da zona de conforto. Ele estava lá pastoreando o rebanho do sogro dele. Ele sair dali para ir até o Egito, para arrumar confusão, para arrumar para a cabeça. Imagina, ele queria continuar onde ele estava, porque ele estava preocupado com o seu próprio bem-estar. Quando alguém chega para Jesus e diz, Senhor, eu vou te seguir, só que o Senhor espera só um pouquinho, porque eu vou enterrar o meu pai. Jesus fala assim, não tem nada que enterrar pai não. Se está morto, deixe os mortos espirituais enterrarem os mortos. Deixe eles que enterrem lá. Quanto a você, vem e me siga. Não apresenta desculpa não. Se tem gente que cuida de certas coisas para você, não apresenta desculpa. Não se esconda atrás de alguma coisa. A hora de seguir é agora. É o que Deus tem dito para nós. O que Deus tem para nós é algo tão grande.
a ponto de nos levar a entender que a nossa vida é dele e que nós precisamos servi-lo. E servir a Deus exclui da nossa vida qualquer coisa relacionada a egoísmo. Pessoas que estão se escondendo são pessoas que estão pensando em si mesmas, que estão preocupados consigo mesmas e não preocupados com as coisas de Deus e nem mesmo preocupados com as pessoas que estão ao seu redor. O que Paulo nos ensina em Filipenses é que nós precisamos estar preocupados com o coletivo. Quando nós nos preocupamos com o coletivo, com pessoas, nós deixamos de olhar só para nós mesmos. Filipenses 2:4, Paulo diz exatamente isso, que nós não devemos ficar presos somente àquilo que é nosso, mas que devemos nos importar com aquilo que é dos outros também. E isso nos faz ser pessoas desprendidas, né? É muito bom nós nos amarmos, mas nós nos amamos demais, a ponto de sermos tão egoístas, que nós nos escondemos por motivos puramente egoístas. Não é assim que Deus deseja. Deus está dizendo: sai da onde você está, sai do seu egoísmo, sai da sua caverna, abandona as suas desculpas, deixa esse esconderijo. Pessoas extremamente egoístas. Segundo lugar, pessoas que se escondem são pessoas que normalmente elas não querem se envolver. Não querem se envolver, né? São pessoas que se escondem e estão dizendo assim: olha, me deixa ficar onde eu estou mesmo, me deixa ficar aqui quietinho no meu canto, né? Deixa outro que vá, deixa outro que faça, né? Deixa eu continuar aqui na minha, deixa eu ficar aqui escondidinho. Mais uma vez falo de Moisés: Senhor, me deixa ficar aqui, vai no deserto, deixa eu ficar quietinho aqui com o meu rebanho, estou satisfeito com isso daqui. Agora o Senhor me mandar para o Egito, ninguém vai crer em mim, não tem outro não, eu sou pesado de língua, agora que eu descobri que eu não sei falar. Senhor, me deixa quietinho, manda outro. Ele se escondeu atrás do fato de que não sabe falar, de que não iriam crer, mas Deus disse: é você mesmo, não há como fugir. E aí ele foi. E aí então ele abraçou o povo, se tornou um com o povo. Mas antes disso, ele não quis se envolver. Ele foi extremamente egoísta, pensando só nele. Ele queria continuar onde ele estava. Às vezes a gente vive, não só aqui, mas outros lugares também vivem a seguinte situação. Escuta, são sempre as mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas. Não dá para trocar, não. Vamos mudar um pouco o líder, vamos mudar um pouco as pessoas, vamos mudar um pouco isso. A questão é o seguinte, a questão muitas vezes é que aquelas pessoas que já estão servindo há tanto tempo são pessoas que a gente pode contar, porque nenhuma outra às vezes quer se envolver. Então não é uma questão da gente dizer assim, não há espaço para ninguém. É a questão de que muitas vezes as pessoas elas não querem se envolver, e quando estão envolvidas querem dar um jeito de tirar o corpo fora em algumas situações, se esconderem. Agora eu não posso mais trabalhar na igreja, porque agora eu comecei a fazer um curso, porque agora eu estou fazendo faculdade, porque agora eu estou envolvido com isso, porque agora aconteceu isso. E aconteceu isso, e aconteceu isso, e vamos nos escondendo, vamos nos escondendo, e vamos nos escondendo atrás das nossas desculpas, e desculpas, e desculpas. Então a gente está sempre contando com pessoas que estão dispostas a servir, que sabem do seu lugar no corpo.
Porque existiram pessoas no passado e sempre vão existir pessoas que não querem se envolver, mas preferem ficar escondidas, né? Preferem ficar à parte, no canto. Deixa outro que faz. Isso não está bom, hein? Mas não conta comigo. Isso você vai lá, hein? Você pode dar uma mão só? Não dá. Não dá. Impossível. Então, as coisas, elas não podem ser assim. Né? Jonas, ele não queria estar envolvido no processo que Deus tinha do povo ninivita. Ele estava dizendo para Deus categoricamente o seguinte: Senhor, o Senhor quer salvar aquele povo? Não me coloca no meio desse projeto. Eu não quero me envolver. Eu não quero ser a pessoa que o Senhor vai usar para trazer arrependimento para aquele pessoal lá. Não me coloque dentro dos projetos do Senhor. Por isso eu vou fugir. É por isso que eu vou ficar aqui dormindo até o Senhor me tirar daqui. Não queria se envolver. E assim nós vamos indo. Não se envolve com isso, não se envolve com aquilo, sempre se escondendo. Esse é o perfil de pessoas que entram nas suas cavernas, que vivem como Adão, escondido atrás das árvores. Deus chama e se esconde atrás das árvores. Há um propósito, há um plano de trabalho, mas vive escondido atrás das folhagens do jardim. Ou então a gente entra pelos porões do navio e fica lá dormindo profundamente, nem se preocupando com aquilo que está acontecendo ao nosso redor e no mundo. Terceiro e último lugar. Terceiro perfil da pessoa que se esconde são aquelas pessoas que não querem encarar as realidades do momento. Você já percebeu que algumas pessoas, quando elas não querem encarar algumas verdades, elas se escondem? Deus, o Senhor vai salvar mesmo aquele povo ninivita? Essa é a realidade? Vou. Aquele povo é pecador, mas eu quero salvar. Não conte comigo. Eu não encaro essa. Manda outro. Não vou. Era aquilo que, em outras palavras, ele estava dizendo para Deus. Existem pessoas que elas se escondem porque elas têm dificuldades. Elas não querem enfrentar algumas situações que precisam ser resolvidas. Então a gente se esconde. Às vezes a gente se esconde até mesmo atrás do fato de que não existe problema. A mulher chega para o marido e diz assim: Joaquim, eu preciso conversar com você. Senta aí, vai tomando a sopa enquanto eu falo. Eu estou achando o nosso filho muito estranho. O Joaquinzinho, ele não era assim. Ele está conversando menos. Ele está estranho dentro de casa. Já não é mais o meu bebê. Ele está tendo alguns costumes que nós não ensinamos para ele. E você precisa conversar com ele. Esses dias eu achei algo errado na bolsa dele. A gente não criou ele dessa forma. Esses dias, sabe, fui pegar a roupa dele para lavar, estava meio estranho. Nosso filho não era assim. Mulher, você está arrumando problema onde não existe. Está vendo chifre e cabeça de cavalo? Não tem nada de errado com o nosso Joaquinzinho. Ele continua bem. Existe. E às vezes o pai já até percebeu. Mas como é difícil a gente encarar algumas realidades. Muitos pais não querem. Ah, não, vai dar muito trabalho. É melhor me esconder atrás da ideia de que não existe problema algum. Agora eu tenho que tratar isso, então eu vou ficar escondido aqui. É preferível fazer de conta que eu não estou vendo nada, eu não estou enxergando nada, eu não estou percebendo nada. Deixa as coisas acontecerem, vamos ver até onde vai. Deixa como é que dá para ver como é que fica. E assim as coisas vão indo. Precisa resolver, passa para frente. Outro dia a gente conversa, outro dia a gente se fala, e vai protelando, e vai deixando, até o momento onde as rédeas
já escaparam das mãos. E a gente protelou demais. Nós preferimos ficar escondidos atrás de uma falsa ideia de que não tinha problema algum, de que não tinha nada para ser resolvido. E aí as coisas perderam o seu rumo. Quantas pessoas escondidas, quantos problemas, até mesmo nem dentro da nossa casa, mas na família, que talvez você que conheça a Deus pode ajudar a resolver, pode se envolver na família. E aí a gente esconde atrás da seguinte frase: eu não vou nem me envolver porque vai sobrar para mim, eu vou arrumar para a cabeça. Então a gente prefere ver os membros da família se engalfinhando, a gente prefere ver a família se deteriorando, ver as pessoas que são do nosso sangue sofrendo, ao invés de nós irmos lá e nos envolvermos com a família, e ainda mais como sendo alguém conhecedor da verdade e que pode ser uma ponte, que pode ser um instrumento de ajuda para aquela família. A gente diz: não quero me envolver não, vou ficar quietinho aqui. É bem o perfil de pessoas que se escondem, porque elas não querem se envolver, elas não querem fazer parte de algo que é um plano divino muitas vezes, e isso não pode acontecer. Adão teve medo e por isso se escondeu. Elias estava com medo de Jezabel e por isso se escondeu. Jonas não quis obedecer a Deus e por isso se escondeu. E nós estamos nos escondendo também do quê? E por que estamos nos escondendo? Algumas respostas você já tem. Talvez seja por esse egoísmo que muitas vezes nós temos. Nós pensamos em envolver e nós não queremos tratar aquilo que precisa ser tratado, porque é mais cômodo nós entendermos que não existe nada para ser tratado do que ter que lidar com o problema, de ter que lidar com a situação. Do que é que você tem se escondido? Deus tem dito para você: sai da onde você está, sai desse esconderijo. A solução para Adão não era tentar se esconder de Deus no meio da folhagem do jardim. Agora ele tinha que encarar uma realidade. O problema chegou, pecaram, e agora? Agora que existe o problema, ou que existe uma circunstância, não disfarce ou jogue o problema para o outro. Encare a realidade. Então, Deus, ilumina o meu coração e a minha mente. Que passo eu devo dar agora? Senhor, o que eu faço agora? Me dirige, me conduz com a sua mão. É preciso ser resolvido. O Senhor deseja isso, não posso me esconder. Mas me orienta, me ajuda. Eu preciso dessa ajuda. Senhor, eu não posso mais ficar escondido. Eu tenho que olhar lá para fora, não posso ser egoísta do jeito que eu estou sendo. Eu preciso me envolver e não ser uma pessoa que me exclui daquilo em que eu devia estar no meio. Do que você tem se escondido? O que é que você precisa resolver e que você vem protelando já há tanto tempo? Por que você tem se escondido se Deus tem te chamado? Se Deus tem falado com você? E se o que deve prevalecer é o amor, por que então nós temos nos escondido tanto, olhando só para nós, olhando só para aquilo que eu quero e esquecendo do coletivo? Se você vive em família, então você tem que pensar no coletivo. Quando alguém deixa de ser solteiro e se casa, agora tem que encarar a realidade de que você não deve mais pensar em você só, porque agora você não é mais solteiro. Agora existe pelo menos mais uma outra pessoa com você.
Se você é o marido, então existe a esposa para você pensar. Se você é esposa, agora tem o seu marido para você pensar. É o coletivo que importa. Se na igreja precisa ser tomado decisões, não é o que beneficia 2 ou 3, mas é aquilo que é melhor para o coletivo, para todas as pessoas. É assim que deve ser. O Evangelho não prega o egoísmo, prega o desprendimento, o pensar no coletivo, no outro, no bem-estar do outro. E não se esqueça, quem se esconde de fatos, de situação e de pessoas e de realidades, está sendo egoísta, porque está pensando somente no seu próprio bem-estar. E nessa noite Deus está pedindo para que você saia da caverna e enfrente o que você precisa resolver e se envolva com aquilo que Ele colocou para você se envolver, e que você deixe de pensar só em você mesmo e olhe para aquilo que é coletivo, porque senão viveremos dentro das nossas cavernas, muitas vezes até desejando ardentemente ser usado. Mas como eu vou ser usado se eu vivo escondido na caverna, se eu vivo no meu porão de navio? Como vou ser usado se eu vivo me escondendo pelas folhagens do jardim? Como é que eu vou ser usado se, como Moisés, eu vivo sempre pedindo para Deus mandar outro no meu lugar? Eu sempre vivo dizendo para Deus das minhas incapacidades. Eu sempre fico projetando resultados. Não vou crer em mim. Sempre projetamos resultados negativos e continuamos escondidos nas nossas cavernas. Isso não pode mais acontecer. Se você hoje se encontra escondido, o Senhor diz para você: sai da onde você está e se coloca neste monte perante o Senhor, porque Deus tem uma palavra para você. As coisas ficarão mais claras, porque dentro da caverna é escuro demais. Dentro do porão de navio é um lugar hostil. Deus quer falar conosco de uma forma diferente. É sair e estar na presença dele. Não viva mais escondido. Quantas pessoas hoje estão ouvindo a palavra, a mensagem do Evangelho há tanto tempo e têm procurado se esconder do Senhor? Hoje não vou. Hoje eu vou para outro lugar. Eu ainda não estou pronto. Eu ainda vou continuar escondido nos lugares onde eu gosto, onde eu adoro ir. Eu ainda vou ficar escondido atrás daquelas coisas que eu gosto de fazer todo final de semana. Deus está te chamando pelo amor. Deus está te chamando agora. É por isso que o salmista diz: quando ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você tem se escondido do Senhor, eu tenho uma notícia para te dar. Primeiro, você não consegue se esconder de Deus. Você pode correr e você vai deparar com Ele na primeira esquina. Por onde quer que você vá, por onde quer que você tente se esconder, lá o Senhor estará. É melhor se render a esse amor. É melhor se render à vontade de Deus, porque esse amor é maravilhoso e a vontade que Ele tem para a sua vida é bom, é agradável e é perfeito. Se renda hoje ao Senhor Deus, que te diz: sai da onde você está, da caverna que você se encontra. Vamos orar? Feche por um minuto os seus olhos comigo. Neste momento da sua vida, onde você está? Escondido em algum lugar? Tentando se esconder de algo, de Deus, daquilo que Ele tem para você?
se esconder daquilo que é preciso ser acertado, resolvido. Quero pedir ao nosso irmão Anderson Chagas que ore nesse momento ao Senhor. E assim estaremos encerrando o momento da palavra com seus olhos fechados ainda. Senhor Deus do Pai, neste momento, Deus, eu pedir perdão a Deus. Muitas vezes, Senhor, nós escondemos a tua presença, Deus. Tentar, Senhor, fazer a nossa vontade, não a tua, Deus. Quando o seu chamado, Deus, quando aquilo que a sua vontade, Deus, para nós própria vida. Nos ajude, Senhor, a cada dia, Deus. Sejamos ouvintes, Senhor, da tua palavra, Deus, e atuantes, Deus, no seu querer. Amém. Nós possamos, Deus, estar sempre tendo o nosso ouvido, Deus, inclinado à tua vontade, Senhor, que nós possamos estar também agindo na vida de outras pessoas, irmãos. Assim como nós ouvimos hoje, Senhor, que nós possamos realmente, Deus, fazer a tua vontade, a tua querer, Deus. E nós possamos, Senhor, estar realmente, Deus, nos preocupando, Deus, com a vida de outras pessoas, na nossa própria vida, Deus, que nós possamos realmente estar debaixo das tuas asas, do seu querer. Muito obrigado, Deus, porque essa palavra, Deus, é viva e eficaz, e vai fazer mudança na nossa vida. Nós não venhamos nos esconder atrás de desculpas, ó Deus, para estar na sua casa, para fazer a sua vontade, para ser, ó Deus, o seu querer na sua igreja, Deus, onde quer que nos esteja. Nos ajude, Senhor, a cada dia a sermos mais atuantes, ó Deus, essa tua vontade para a nossa vida. Verdade. Já agradecido, em nome de Jesus também. Amém. O conjunto juvenil vai cantar agora, vai louvar a Deus. E a mensagem desse cântico é uma mensagem que tem como objetivo nos levar a compreender exatamente que nós somos instrumentos e que Deus possa nos levar a cumprir o seu querer, a sua vontade. E isso não é privilégio apenas de alguns, mas de todo o povo de Deus. Que nesta noite você seja desafiado a se abrir para Deus, a estar aberto para aquilo que Deus tem para você, e não escondido, fugindo. Preste atenção nessa mensagem e que você possa, quem sabe, fazer dela a sua oração também.